Quando você decidiu que você queria ser crítico? Olha, isso comigo aconteceu por acidente, porque eu sempre gostei de escrever desde que eu era bem pequeno, né? E eu também sempre fui muito fã de cinema, por causa do meu pai, que ele me incentivava a ver filmes de todos os tipos, todas as partes do mundo. Mas eu virei crítico, foi mais por acidente mesmo. Eu comecei escrevendo contos para uma fanzine. A fanzine é uma revista que é editada por um fã, né? Sei meu nome. E tinha esse cara, Renato Ansati, que ele leu um conto meu e gostou, e ele publicou o conto. Aí como eu vi que tinha muitas críticas, eu resolvi fazer uma crítica do filme chamado Zumbi Branco, com Bela Lugosi, que é o ator que fez o primeiro teatro no cinema, né? Esse é um filme, se eu não me engano, de 1934, 35, por aí. E eu escrevi essa crítica, mandei pra ele, aí ele gostou, mas eu nunca tive assim essa ideia, eu vou virar crítico. Foi quando eu comecei a fazer crítica só mesmo de filmes antigos, assim, preto e branco principalmente. Minha primeira crítica de um filme mais moderno foi do Garota Infernal, com a Megan Fox, que eu odiei o filme, eu quis falar bem mal dele mesmo, né? Tudo que ele representa, a roteirista dele, a Diabo Code, é aquele símbolo da roteirista que quer sempre fazer frases espertas para parecer mais inteligente do que é. E a Megan Fox, todo aquele símbolo sexual que é todo falso. Então eu fiz uma crítica, só que eu acho que eu fui grosseiro demais. Eu recebi muita reclamação dos leitores, muitos comentários falando que eu era machista, que eu tinha feito muita piada que não devia. Aí depois disso eu comecei a diminuir, a melhorar o nível um pouco, né? Olha, eu tento... Sim, primeira coisa, eu gosto de sentir o filme. Às vezes você pode pegar um filme que tem tudo pra você odiar. Você fala assim, a direção é ruim, o roteiro é ruim, mas tem alguma coisa naquele filme que você gosta, você não sabe por quê. Eu não costumo julgar muito o filme no critério, por exemplo, assim, se eu vejo que o efeito especial é falso, eu já descarto, porque muita gente faz isso. Eu gosto de, às vezes, de um filme que pode ser considerado ruim, mas às vezes ele tem algumas características que me faz gostar dele. Eu gosto muito de, por exemplo, cinema de guerra feito na Itália nos anos 70, que às vezes tinha umas batalhas horrorosas, você vê que o cara leva um tiro, ele simplesmente cai no chão, não tem buraco de bala, não tem nada. Mas às vezes tem alguma coisa, às vezes a história é bem contada, às vezes tem uma atuação específica lá que me agrada. Então acho assim, eu não tenho preconceito contra um filme barato, contra um filme de comédia trash de segunda categoria. E eu acho também que o crítico, ele não pode ter esse preconceito, não pode ser assim, eu vou ver só filme classe A. Se o monstro que aparece no filme é falso, eu vou dar 0 estrelas pra ele. Não. Eu acho que o crítico tem que ver de tudo, tem que ver filme bom, tem que ver filme ruim, tem que ver filme ganhador do Oscar, tem que ver até filme pornô, tem que conhecer de cinema, sabe? Para você conhecer de cinema, você não pode fazer um curso assim, vou fazer um curso de 6 meses e vou saber sobre cinema. A única forma de você conhecer o cinema é você vendo todo. Você já foi preparado alguma vez com, tipo assim, você bolou as ideias de que poderia esperar sobre determinada obra, sobre determinado diretor, e as suas expectativas foram frustradas? Várias vezes. O Fellini, eu ouvi falar muito bem do Fellini, que ele é considerado um dos maiores cineastas do mundo. Eu assisti vários filmes dele e eu só consegui gostar de um, que é justamente o que é mais simples, o que tem menos a ver com o resto da obra dele, que ele é conhecido por fazer um monte de loucuras cinematográficas na história. E o filme dele que eu mais gostei, o único filme dele que eu gostei, aliás, foi justo que ele limita a contar a história. Uma coisa de dizer se gostou ou não. Dizer se gostou ou não é suficiente? Não é. Por quê? Porque o filme tem que ser julgado não simplesmente naquele critério de o filme é bom e o filme é ruim sempre. Filme ruim quase sempre. Eu sou da opinião que mesmo nos piores filmes você encontra alguma coisa boa. E também eu não acho que existe o filme perfeito. Como não existe nenhum tipo de arte perfeita, você sempre vai encontrar alguma coisa que você não gosta. Até nos meus filmes preferidos tem alguma coisa assim que eu acho fora de lugar. Você acha que a crítica ela pode servir como diálogo também para o artista para repensar a obra? Eu acho que no cinema talvez não dá para mudar o filme e pensar pronto, mas numa outra próxima obra do diretor talvez ele comece a repensar. Você acha que a crítica ela pode servir para isso? Eu acho que o cineasta de verdade ele tem que fazer o filme dele independente do que a crítica tem. Ela pode assumir influência sobre o público de gostar ou não de uma obra, de fazer até ele não ir ao cinema, ou você acha que isso é descartável? A crítica está ali simplesmente como um discurso sobre o discurso para entender a obra, para talvez você ir ao cinema e entender melhor, independente se a crítica está
tá negativando, assim? Olha, eu acho que ultimamente a crítica perdeu essa função de simplesmente fazer você pensar sobre o filme. Eu acho que a crítica agora ela assumiu um valor por si só. Eu acho que assim, uma pessoa pode apreciar a crítica, mesmo que ela não vê o filme. Ela pode, tem muita crítica hoje em dia que é feita em vídeo, e às vezes você vê a crítica em vídeo, você vê aquelas informações sobre o filme, mas você nem se preocupa em ver o filme depois. A crítica tem vida própria. Ela serve ela tem um valor de entretenimento em si. Então, não é simplesmente assim, eu vou ver essa crítica para ver se eu vou gostar desse filme. Mas é claro, às vezes você vê uma crítica que fala mal de um detalhe do filme, e quando você vê esse filme, você repara uma coisa que você não repararia sem ter lido essa crítica, é claro. O que é o trabalho do crítico não tem como definir. Eu acho que o trabalho do crítico mudou muito ultimamente. É como eu falei, o crítico agora, a própria crítica serve como entretenimento, não só como discussão cinematográfica, não só como recomendação do filme da pessoa assistir. Então eu acho que o trabalho do crítico hoje em dia realmente fica difícil de definir. Existem vários tipos de crítica. Existe aquele que, por exemplo, que é contratado pode ser contratado não pela empresa que fez o filme, mas como você vê num jornal, no Super, por exemplo, tem crítica de filme lá e eu reparei que eles sempre dão 3 estrelas para os filmes, que não é assim, um filme maravilhoso nem um filme horrível. Acho difícil que eles deem 1 estrela para o filme, porque eles ao mesmo tempo estão fazendo uma espécie de propaganda. Tem muitas revistas e sites hoje que tem, querendo ou não, eles têm rabo preso com as distribuidoras, e eles não vão, mesmo que eles não admitam isso, eles não divulgam informações ruins, opiniões ruins sobre o filme. Quem é o diretor favorito? Pasolini. Por quê? Porque ele é o cara, ele é o diretor que mais fala pra mim, na minha alma, e ele é o cara que, muita coisa que ele fez, eu percebo que muita gente não entende, e eu consigo entender dele. E muita gente fala que os filmes dele são complicados, mas para mim os filmes dele não são. Eu consigo entender ele perfeitamente. Já fez crítica dele? Já. Qual? Saló, que é o meu filme preferido também. Muito obrigado.